Gente, só um aviso aqui antes de começar, antes de soltar a vinheta. Esse episódio trata de questão racial, tem algumas cenas de racismo, então se isso for um gatilho pra você, eu peço que você pratique autocuidado ou não escute esse episódio a seguir, tá bom? Solta a vinheta. Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quem me contou esse caso de hoje foi o Duda. O Duda é um gay preto de 26 anos. A mãe dele é dona de um salão de beleza. Então ele cresceu ali vendo a mãe dele atender as clientes, lidar com cabelo, unha. E quando ele atingiu certa idade, ela ensinou ele a cortar cabelo com maquininha, pra ele cortar o cabelo dos irmãos dele e dos primos também. E o Duda pegou gosto pela coisa, né? Ele chegou a fazer alguns cursos e durante um desses cursos ele fez até um estágio não remunerado em uma barbearia. E aí foi aí que ele se apaixonou de vez por esse universo e decidiu que um dia ele teria a própria barbearia dele, com todas essas palhaçadas que barbearia tem hoje em dia, que você não sabe se é uma barbearia ou se é um bar dos anos 50, né? E uma das habilidades que o Duda tem é com corte afro. Ele mesmo mantinha o próprio corte afro dele e tal. Então, se tinha algo que ele é 100% especialista, é corte afro. E aí, depois que acabou o estágio e tudo, o Duda ajudava a mãe dele no salão, às vezes, né, pra tirar uma graninha. Mas não era o que ele curtia. E aí ele começou a saga de barbearia em barbearia, pra entregar currículo, mostrar o Instagram dele, que inclusive é cheio de cortes incríveis. Enfim. E uma dessas barbearias acabou entrando em contato com ele pra fazer uma entrevista. Chegando lá, o Duda tinha certeza que não ia dar certo, porque primeiro que a pessoa que ia fazer a entrevista com ele mediu ele dos pés à cabeça com a maior cara de bunda e os outros dois candidatos eram brancos. E era uma barbearia numa região quase nobre, assim, da cidade onde o Duda mora. Então o Duda disse que tava com zero esperança, mas acabou rolando, né? Uma semana depois dessa entrevista, ele já tava dentro do salão, com a camisetinha polo do uniforme. Só que foi bem difícil, assim, porque como ele era novo, tinha muito cliente que tinha preferência de barbeiro. Então ele acabava cortando o cabelo ou de quem tava com pressa ou das crianças que passavam ali na barbearia. Porque ninguém queria cortar o cabelo de criança. Tanto que os outros barbeiros apelidaram ele de Xuxa, né? Porque ele só cortava o cabelo dos baixinhos. Outra coisa que acontecia direto também na barbearia é que o velho, né, o velho dono da barbearia, ele ia direto lá simplesmente pra encher o saco. Ele não trabalhava, ele não cortava cabelo, ele ia lá pra ficar enchendo o saco e ele ficava dando umas indiretas pro Duda, tipo, chamando ele de vida boa, como se fosse culpa dele de ele não estar atendendo. E o Duda se sentia mal, porque primeiro que parecia que o velho não tava brincando. E segundo que parecia que ele enchia o saco do Duda em dobro, sabe? E aí começou a ficar pior uma vez que o Duda tava atendendo um cliente negro. E o Duda, como ele é especialista em corte afro, ele fez o corte que o cara pediu com todo carinho e esmero. O cliente ficou super satisfeito e tal. E aí o velho dono da barbearia chegou no Duda e falou que ele demorou demais em um tipo de cabelo que é só passar a maquininha. E aí na hora, na inocência, o Duda até falou: sério que você achou? E aí o velho da barbearia fez a cara de bunda dele e nem respondeu. E depois disso, toda vez, literalmente toda vez que o Duda tava cortando o cabelo de uma pessoa negra, o velho, dono da barbearia, fazia questão de vir alfinetar ele sobre o quanto ele demorava demais em cabelo que dava pra resolver em 10 minutos. E eu nem preciso falar que o dono da barbearia, né, o velho, é branco e que esse discursinho dele nada mais é do que ele sendo um racista filho da puta a respeito de que tem cabelo afro, né? Porque o cabelo é afro, o Duda não poderia, entre aspas, perder tempo, ou o Duda não poderia utilizar a tesoura, ou porque o cabelo é afro tem que passar só a maquininha, porque o cabelo é afro não pode ter um corte, não pode ter um estilo diferente, sabe? E vocês acreditam que uma vez ele chegou a soltar a seguinte frase lá no meio da barbearia pro Duda: enquanto vida boa corta o cabelo de um, eu cortaria de 10 nego. E quando ele falou nego, ele olhou no fundo dos olhos do Duda. Ai, gente, eu tô indignado com esse velho filho da puta. E outra coisa que o velho também encheu o saco do Duda é que quando você tá atendendo um cliente regular, você pode dar uma cerveja de cortesia. E aí era só o Duda abrir o frigobar pra pegar a cerveja pro velho fazer cara de bunda pra ele. E aí pronto, gente, tava nítido que o velho era um racista filho da puta e ele tava perseguindo o Duda de todos os lados.
Vocês querem ver mais um exemplo? Mais uma coisa que o Duda me contou? O Duda disse que sempre que os clientes eles pediam algum corte diferenciado, ele pedia pra tirar foto, né? Pra ele postar no Instagram dele, postar no feed. Que afinal ele tinha que seguir alimentando ali o portfólio dele. E aí o velho falou que era pra ele parar de ficar pedindo pra tirar foto dos clientes, porque ali não era uma agência de modelo. Ai, gente, que... E aí eu perguntei pro Duda, né, como que ele reagia, como ele lidava com esses ataques do velho, né? E aí ele disse que na época ele tinha cometido a burrada de fazer uma prestação muito alta para comprar um celular melhor para ele produzir conteúdo com mais qualidade. Não acho que seja burrada, Duda, foi um investimento que você fez, né? E aí, como ele estava amarrado a isso, como ele estava amarrado a essa dívida e ele não queria recorrer à mãe dele para ela assumir a dívida caso ele saísse do emprego, ele se esforçava ali para segurar a onda. Só que teve um dia que não teve jeito, né? O Duda já tava por aqui e o velho, dono da barbearia, veio falar bosta pra ele de novo por conta do tempo que ele tava demorando pra cortar um cabelo afro. E aí o Duda falou, ó, beleza, seguinte, assume meu próximo cliente então que eu tô indo almoçar. Pegou a marmita dele e saiu. E aí bateu aquele chá de realidade no Duda, de que ele precisava daquele emprego pra pagar a prestação, não era uma prestação barata, enfim, ver esses pensamentos na mente dele. E, poxa vida, que tristeza, né? Eu sei que provavelmente quem tá ouvindo aqui deve estar pensando, pô, eu teria dado um soco na cara desse velho, mandado ele se lascar e teria metido o pé. Só que é difícil, gente, da gente tomar esse tipo de decisão. Ainda mais sabendo que dia 10 tem a fatura do cartão lá pra você pagar. E aí o Duda tava com esse impasse, né? E aí depois do almoço, o Duda disse que voltou pianíssimo, né? Voltou, né, totalmente low profile. E aí o velho, quando viu ele ali de volta, ele poderia ter falado reservadamente, ele poderia ter puxado o Duda pra um canto, mas não. Ele fez questão de falar ali pra todo mundo ouvir que ele não tinha gostado do tom que o Duda tinha falado com ele, que o Duda ainda tava no período de experiência e que ele era o barbeiro que menos cortava comparado com os outros. Então, se ele tava pegando no pé do Duda, era pro bem dele e que ou o Duda melhorava a dinâmica de trabalho dele, ou ele poderia começar a entregar currículo. E aí o Duda disse que o rosto dele ardeu, assim, de tanto ódio e vergonha que ele sentiu de ter que ouvir tudo aquilo na frente de todo mundo, até de cliente, que a barbearia não tava vazia. E aí depois disso tudo, o Duda disse que a vida dele virou um inferno, assim, nada tava bom, qualquer coisa que ele fazia pro velho tava errado. Ele disse que ele passou a não abrir mais a boca, ele ia trabalhar triste todos os dias. E também tava cada vez mais se aproximando do final do período de experiência do Duda, e isso tava deixando ele aflito. E aí um primo do Duda, que é bem próximo a ele até chegou a comentar de que o Duda tava muito estranho ultimamente, ele tava muito calado, muito nervoso. E o Duda abriu o jogo, né? Ele contou exatamente tudo o que estava acontecendo. E aí o primo dele ficou indignado, falou que não era pro Duda voltar mais lá, só que, né, o Duda falou que não era tão simples, não era, né, simplesmente largar. E aí o primo dele perguntou qual dia que acabava o período de experiência dele. E era tipo na segunda-feira seguinte. E aí o primo dele falou, ó, não, beleza, deixa comigo. E aí o Duda, né, ficou assustado, como assim deixar comigo? E aí o primo dele falou, não, relaxa, eu vou dar um jeito. E aí o Duda ficou, né, atordoado nos próximos dias, porque primeiro que o velho seguia sendo um filho da puta com ele, e segundo que ele não tinha ideia do que o primo dele ia aprontar. E aí eis que chega a sexta-feira. A sexta-feira anterior à segunda, que seria o dia do término do período de experiência do Duda. A barbearia abriu normal ali, tudo tranquilo. E aí do nada, gente, brota tipo umas 13 pessoas lá na barbearia. E quem tá no meio dessas 13 pessoas? O primo do Duda. Basicamente, o primo do Duda juntou toda a rapaziada ali do bairro que jogava futebol com ele e levou lá pra barbearia. Só que o detalhe é que todas as 13 pessoas tinham cabelo afro, e o detalhe de número 2 é que todo mundo tinha um barbeiro de preferência, que era o Duda, obviamente. E aí o Duda colocou as tesouras ali pra trabalhar. Quando o velho dono da barbearia chegou e viu aquela fila de clientes, todo mundo de cabelo afro, todo mundo querendo cortar o cabelo com o Duda, logicamente que ele fez aquela clássica cara de bunda e ficou o dia inteiro na salinha, nos fundos da barbearia, trancado. E o Duda tava feliz da vida, ele nem saiu pra almoçar, ele seguiu cortando o cabelo do pessoal e ele sabia que aquilo tudo poderia, no final das contas, não ajudar ele. Mas só de poder esfregar na cara daquele velho filho da puta que naquela semana em questão ele seria o barbeiro com mais cortes e que todos aqueles clientes ali, né, foram lá pra cortar com ele, já era um refresco, assim, pro Duda. E aí, fim de expediente, né, Duda exausto, guardou as coisas dele e voltou pra casa como se nada tivesse acontecido.
velho, né, o dia inteiro trancado na sala. E aí, chegando na segunda-feira, Duda foi trabalhar e não deu tempo nem dele botar o uniforme. O velho já puxou ele lá pros fundos da barbearia e falou: ó, infelizmente eu vou ter que te dispensar, porque o seu serviço não tá se pagando, ao invés de dar lucro, tá dando mais despesa, tem um funcionário a mais, tal. Enfim, desculpa de velho vagabundo, racista, desgraçado. E aí o Duda falou que nessa hora ele nem pensou em prestação, nem pensou em nada. Ele só pegou as coisas dele e faltou cantar Let It Go, saindo da barbearia. E aí, gente, depois disso, o Duda, né, ele teve que voltar a ajudar a mãe dele, né, no salão dela, pra conseguir ficar com as prestações em dia. A mãe dele pagava metade do valor da prestação e ele a outra metade, com a promessa de devolver ali quando ele pudesse. Mesmo hoje em dia, ele segue com o sonho ainda de ter a própria barbearia, mas enquanto esse dia não chega, ele segue viralizando nos TikTok da vida, mostrando os cortes que ele faz e tal. Vez ou outra, ele substitui um barbeiro em uma barbearia lá e tal, que ele não tá fixo ainda, mas, né, vamos torcer pra acontecer. Eu espero que você consiga realizar seu sonho, Duda. Eu espero que aquele velho desgraçado racistinha de merda tome no cu, se lasque. E falando nele, deixa eu fazer um último comentário aqui de uma coisa que o Duda me contou. Ele disse que um dos caras da barbearia contou pra ele que depois que ele foi demitido, direto, o primo dele e toda aquela galera lá, todos os 12 caras que tinham ido lá com o primo dele lá no salão, direto eles passam lá pra perguntar do Duda. E fala, pô, né, cadê o barbeiro lá, o Duda? Aí eles falam, não trabalha mais com a gente. Aí eles falam, pô, que pena, né, não vou cortar então. E aí o velho vê isso acontecendo, e isso tá deixando ele pistola demais, e bem feito, que ele enfia o dedo no cu e rasga, e velho desgraçado. Ninguém mandou perder o Duda. É isso. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.